Maleabilidade, sugestionabilidade e falseabilidade da memória. Trabalho desenvolvido por Aile Martins de Souza, Brenda Kathleen de Oliveira Pinto, Lorena Lemos Bertoni e Ludmila Casagrande. No final do século XIX, Sigmund Freud afirmou que a mente sabe se defender de pensamentos e impulsos inaceitáveis e dolorosos, valendo-se de um mecanismo inconsciente que ele chamou de recalque, para mantê-los ocultos da consciência. Freud depois transformaria seu raciocínio em uma teoria mais abrangente de desejos e de emoções recalcados. Assim, a ideia de que a memória de um evento traumático poderia ser reprimida e armazenada fora de alcance da memória consciente foi aceita por muitos psicólogos e deu margem para o surgimento de vários tipos de psicoterapia, focados na noção de repressão e na possibilidade de recuperar lembranças reprimidas. Elizabeth Loftus, uma psicóloga cognitiva americana, doutora em psicologia pela Universidade de Stanford e especializada na memória humana, foi uma das profissionais que se interessou pela memória reprimida e recuperada, tema que obteve grande destaque nos anos 80, uma vez que diversos casos de abuso infantil, bastante divulgados, chegaram aos tribunais nesse período. Durante seu processo de pesquisa, Loftus chegou a ficar cética quanto à possibilidade de recuperar lembranças reprimidas. Estudos anteriores realizados por Frederick Bartlett, Gordon Allport e Leo Postman já haviam demonstrado que, até no funcionamento normal do cérebro humano, a habilidade de recuperar informações da memória pode não inspirar confiança. Loftus supôs que isso também deveria valer para eventos traumáticos que têm suas lembranças reprimidas, talvez ainda com mais intensidade, dado seu teor emocional. Loftus começou a pesquisar a falseabilidade das lembranças no começo da década de 70, por meio de uma série de experimentos simples, concebidos para testar a veracidade do relato de testemunhas oculares. Os participantes assistiam a cenas gravadas de acidentes de carro e depois respondiam perguntas sobre o que tinham visto. Loftus descobriu que a formulação das questões tinha uma influência significativa sobre a forma como as pessoas relatavam os eventos. Por exemplo, quando se pedia que estimassem a velocidade dos carros em questão, as respostas variavam muito, de acordo com as palavras escolhidas pelo autor da questão para descrever a colisão. Por exemplo, bater, colidir ou se chocar. Os participantes também precisavam responder se o acidente tinha resultado em algum vidro quebrado. E, mais uma vez, as respostas relacionavam-se à maneira de formular a pergunta sobre a velocidade. Em versões posteriores do experimento, as pessoas recebiam informações verbais falsas sobre alguns detalhes do acidente, como a existência de placas de trânsito no local da batida. E essas informações surgiam como lembranças em muitos dos relatos dos participantes. Ficou evidente para Loftus que as lembranças podem ser distorcidas por sugestões ou questões sugestivas posteriores ao evento. A informação equivocada pode ser plantada na memória do observador. Testemunha ocular. Livro de 1979, em que Loftus relatou seus experimentos, mostra que ela estava plenamente consciente das implicações do efeito de informação equivocada em processos legais, além dos efeitos da teoria psicológica da memória. Antecipando a polêmica que se seguiria, ela escreveu que o caráter duvidoso da identificação de provas por testemunhas oculares coloca um grave problema para a administração da justiça criminal e de litígios civis. Loftus ressaltou que suas descobertas não tinham como objetivo negar a existência de crimes como abuso sexual e tampouco provar que lembranças reprimidas não existem. Seu desejo era apenas demonstrar o caráter duvidoso de memórias recuperadas e insistir que os tribunais exijam outros tipos de prova além dessas. Sua obra também questionou a validade de vários métodos de recuperação da memória.
entre eles as técnicas psicoterapêuticas de regressão, análise de sonhos e hipnose. Levantou, consequentemente, a possibilidade de falsas memórias serem implantadas por meio de sugestões durante tratamentos terapêuticos. E, com isso, muitos pacientes americanos ganharam processos contra seus terapeutas na década de 90, alegando terem sido vítimas da síndrome de falsa memória. Como era de se esperar, esse aparente ataque ao conceito de memória reprimida instigou reações adversas de alguns psicoterapeutas e uma cisão entre psicólogos que trabalham no campo de estudo da memória. O mundo jurídico também dividiu sua reação, mas, quando a histeria provocada por uma série de casos de abusos infantil na década de 1990 arrefeceu, novas diretrizes inspiradas na teoria de Loftus acerca da confiabilidade dos testemunhos oculares foram adotadas por diversos sistemas legais. Loftus é hoje uma reconhecida autoridade em falsas memórias. Suas teorias foram adotadas pela psicologia em voga e inspiraram mais pesquisas sobre a falibilidade da memória, com destaque para Daniel Schachter e seu livro Os 7 Pecados da Memória. Daniel Schachter é professor de psicologia em Harvard, onde fundou o Schachter Memory Laboratory. É também, como dissemos, o autor do livro 7 Pecados da Memória. Neste livro, Daniel diz que às vezes esquecemos coisas importantes por causa da transitoriedade, da distração, do bloqueio. E às vezes nossa memória fica confusa por causa da atribuição equivocada, da sugestionabilidade e da distorção. E às vezes lembramos coisas que gostaríamos de esquecer por causa da persistência. Acreditamos que nossa lembrança de um evento traumático está correta, mas ela pode ter sido distorcida por uma pergunta sugestiva ou informação falsa. Ela pode ter nos sido sugerida por alguém em que confiamos. Ela pode ter sido alterada por experiências posteriores. Ela pode ter sido alterada por nossas emoções ou ideias correntes. Mas, devido à sua importância emocional, temos a impressão de recordar nitidamente os eventos. Algo em que acreditamos piamente não é necessariamente verdade. Muito obrigada.